Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Essa semana o nosso país está recebendo em visita oficial o presidente e ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro não via o Brasil desde 2015 e depois em 2019 isso ainda se agravou quando o presidente da República, então Jair Bolsonaro, editou um decreto cortando relações com a Venezuela e proibindo a entrada de Maduro aqui no nosso país. Mas parece que essa situação mudou e agora Maduro é recebido pelo presidente Lula com toda a pompa e circunstância que um chefe de Estado deve ter. Mas será que Nicolás Maduro deve ter toda essa pompa e circunstância? O que o presidente Lula quer com o ditador venezuelano? Será que a gente deve manter relações com um país como a Venezuela e com um presidente líder como Nicolás Maduro? Antes da gente falar sobre esse assunto, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e, é claro, de deixar o seu like e o seu comentário. Sem dúvida, a vida de Maduro aqui no Brasil mexeu com toda a classe política, com a imprensa, com cientistas políticos, formadores de opinião e cada um com uma opinião diferente sobre a proximidade que o Brasil deve ou não ter com a Venezuela. Primeiro, eu acho importante a gente separar o joio do trigo. Uma coisa é a gente ter relações comerciais, ter qualquer relação do ponto de vista de Estado para Estado, né, com todos os países. Eu acho que os problemas internos, muitas vezes, daquele determinado país não devem ser motivo para o Brasil não falar com aquela determinada nação. Segundo, é importante dizer que os problemas da Venezuela não são com os venezuelanos em si, né? Até porque o Brasil recebeu nos últimos anos mais de 2 milhões de venezuelanos fugidos da Venezuela, naquela famosa Operação Acolhida, né? Que vinham ao Brasil buscar refúgio porque não tinham na Venezuela comida, água, qualquer tipo de subsistência, além das perseguições políticas feitas por Maduro nos últimos anos. Então, acho que, primeiro, separar que não é problema com os venezuelanos, muito menos com a Venezuela como Estado, mas sim com o presidente, com o ditador, com o líder daquele país que não tem nenhum compromisso com a democracia, não tem nenhum compromisso com a economia, não tem nenhum compromisso com os direitos humanos. Isso não é uma narrativa, como o presidente Lula disse, que o presidente Maduro precisaria modificar. Isso são fatos e basta a gente ler e conferir nos últimos anos a situação triste na qual a Venezuela se colocou, na qual a Venezuela veio caminhando. O presidente Lula, em segunda matéria do Valor, fala uma frase impressionante, né? Queria dizer aos meus amigos do Brasil, à imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que vivemos agora. Depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira. A Venezuela sempre foi parceira, por conta dos equívocos, o presidente Maduro ficou 8 anos sem vir ao Brasil e o Brasil sem ir à Venezuela, segundo frase do próprio presidente Lula. Eu queria saber que equívocos são esses. Na verdade, os equívocos são sim receber Maduro e dizer, né, que a Venezuela vive uma democracia, que a Venezuela, por conta, segundo a frase do próprio presidente, né, por conta de equívocos. Né? Que equívocos são esses? Primeiro, a Venezuela não é um país democrático. Então Lula, que defende tanto a democracia, abraça um ditador, né, que não faz do seu próprio país uma democracia. Então é democracia aonde? Né? Acho que democracia deve ser uma bandeira levada para todos os aliados do Brasil e não só defendida aqui dentro do nosso país. O Brasil deve levar a bandeira da democracia para outros lugares do mundo, principalmente quando tenta se aproximar, volto a falar, não do Estado Venezuela, não de um comércio com a Venezuela, não dos venezuelanos, mas de um ditador que explora a Venezuela há muitos anos. Depois, o Brasil, como eu coloquei, recebeu 2 milhões de venezuelanos. Então, a gente aqui, inclusive, ajudou ao povo venezuelano que vem sofrendo por tantos anos. Sem dúvida, Maduro, só a gente pegar as reportagens desses últimos anos, cometeu diversos crimes inclusive de execução, né, tendo matado mais de 2 a 5 mil pessoas que eram contra
né, o seu regime, contra a sua atuação como presidente / ditador daquele país. Né? Segundo, a Venezuela é um país que, nas relações com o Brasil nos últimos anos, foi um país marcado por calotes. A Venezuela, segundo o Ministério de Comércio do Brasil, de Indústria e Comércio, do qual o vice-presidente Geraldo Alckmin é o ministro, calculou que a Venezuela deve ao Brasil mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de dívidas não pagas. Segundo Maduro, essas dívidas agora vão passar por um comitê de avaliação da Venezuela para saber se as dívidas estão corretas. O que me cheira esse comitê, na verdade, é a mais um calote que a Venezuela vai dar ao Brasil e que Lula continua querendo novamente financiar a Venezuela, fazer programas de parceria, quando na verdade a parceria, pelo que a gente vem vendo, é só de uma mão. A Venezuela nunca fez nada ao Brasil, a não ser enviar pessoas para cá que eram realmente refugiados, que passavam necessidade, que o Brasil fez muito bem de acolher essas pessoas fugidas desse regime absurdo. Por último, Maduro é procurado pelo governo americano, por ter ligações com o narcotráfico. Então o governo americano hoje oferece 15 milhões de dólares de recompensa. Isso não é fake news, isso inclusive está no site das autoridades americanas, foi amplamente divulgado, para 15 milhões de dólares de recompensa para dizerem onde está Nicolás Maduro. Então eu acho que no final do dia, essa proximidade de Lula com Maduro, com outros países, mas principalmente com a Venezuela, um país, como a gente falou, que tem uma ditadura que não segue os direitos humanos, que botou a população venezuelana numa situação econômica muito complicada, e Lula tenta se aproximar dessa pessoa, do meu ponto de vista, de forma muito equivocada, e levando o Brasil para um lado da política global, que não é a política de bandeira da democracia, não é a política de bandeira dos direitos humanos, e sim a bandeira do contrário disso. Então, na minha opinião, essa visita de Maduro e esse abraço de Lula, em querer ajudar Nicolás Maduro a se perpetuar ainda mais no poder, é uma das coisas mais absurdas que a gente já viu até aqui na política externa brasileira. A gente vai continuar acompanhando essa visita de Maduro aqui e quais serão os desdobramentos que essa visita terá para o futuro da Venezuela e das relações internacionais do Brasil com outros países da América Latina e com o nosso vizinho. Tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.